Olá, eu estou mudando o modelo, assim, paisagem horizontal, porque alguém me disse que poderia ser uma maneira melhor de aparecer na tela. Não sei. Eu acho que se eu aparecer desse ou daquele jeito, o resultado sempre vai ser o mesmo. Porque, como eu já disse em um outro vídeo, eu não estou preocupado em angariar seguidores ou assim, coisas desse gênero. Não. Não, eu não vou viver isso aqui. Isso aqui é só um meio de que eu possa, muitas vezes, como uma grande panela está sendo onde colocam os ingredientes para fazer uma bela refeição, ela começa a receber tantos e é necessário que ela transborde um pouco. E o meu transbordamento ele vem através desse canal, esse singelo canal que eu tenho aqui, onde eu posso falar as coisas que eu acho, as coisas que eu acredito. E se alguém se identifica com isso, ok. Então somos dois. Bom, eu quero falar de uma coisa que me chamou muito a atenção nesses últimos dias. É uma série que tá passando no canal desses canais de streaming. É uma série que já está na sua quarta, quinta temporada, não sei. Mas é uma série que fala de Jesus Cristo. Fala da saga de Jesus Cristo quando ele esteve aqui entre nós na Terra há uns 2000 anos atrás. Eu diria que mais do que isso. Enfim, e nessa saga, muito bem retratada, por sinal, na minha opinião, na minha singelíssima opinião, essa saga ela mostra muito bem algumas coisas que podem passar desapercebidas para muitos de nós. Principalmente agora, que é onde nós já estamos no final dela, né? No final, porque essa é uma história que tem começo, tem meio e tem fim. Essa história tem começo, tem meio, tem fim aqui na Terra, aqui de maneira encarnada, dentro de um corpo, enfim. Mas isso são outros detalhes que um dia a gente pode falar também. Mas o que me chama a atenção nessa série é que Jesus Cristo, como todos nós sabemos, tinha 12 discípulos. E é óbvio, e a gente sabe disso, que ele já sabia exatamente quais seriam esses discípulos. Não foi uma escolha a esmo, nada acontece aleatoriamente, enfim. Ele já sabia quem eram. Estes já tinham estado com ele antes de virem aqui, sabiam do seu papel, mas claro, a gente tem o véu do esquecimento, então a gente não lembra. E antes que alguém me pergunte, mas não seria melhor ter lembrado? Eu diria que na atual circunstância onde nós estamos inseridos aqui nessa terra, não, porque nós não temos ainda a condição de olhar para aquele outro que está perto de mim e descobrir que aquele lá, que é meu filho, por que não dizer assim, ou meu pai, ou meu irmão, foi um inimigo atroz do passado, que me fez muito mal, ou eu fiz muito mal a ele. E de repente eu vejo tudo aquilo que eu fiz naquela pessoa que hoje é meu filho, meu pai, meu irmão. Como é que eu vou lidar com isso? E ele também, se ele conseguisse ver assim, seria muito difícil nós, dentro da nossa pequenez moral, conseguirmos fazer alguma coisa nesse sentido na nossa melhor. Deus, na sua infinita bondade, permitiu que nós chegássemos aqui, todas as vezes que aqui nós estamos, numa nova roupagem, sem saber exatamente o que nós fizemos, por que fizemos, para que nós pudéssemos trazer esse tipo de entendimento que nós temos, o pouco que nós temos enraizado em nós, para que ele aflore, para que ele possa se transformar em alguma coisa melhor, para que ele possa se transformar em uma coisa que, por que não dizer assim, a gente possa aproveitar da melhor maneira e transformá-lo em algo bom. E assim nós andamos cada vez mais. Mas como eu dizia com relação a essa série, onde mostra, retrata Jesus, e eu digo, até abrindo um parênteses bastante interessante, é uma série muito bem feita, na minha opinião. Por quê? Porque ela retrata o que está nos evangelhos.
Notem que muitas igrejas, muitas seitas, doutrinas podem se valer daquilo que Jesus Cristo disse e muitas vezes baratear aquilo de alguma outra forma, transformar aquilo em umas verdades que não são verdades, como se ele tivesse dito isso. E assim a gente se engana e continua enganando os outros muitas vezes. Mas aqui, para que a gente possa reproduzir o que Jesus Cristo, basta que a gente leia, basta que a gente entenda os evangelhos no Novo Testamento, que é o que realmente interessa, né? Porque vamos entender que Jesus Cristo veio, e isso nessa série, baseado em tudo aquilo que já está escrito, é deixado muito claro, ele veio fazer uma mudança, isso há 2000 anos, naquilo que já se conhecia como sendo o Velho Testamento. E ainda hoje nós temos muitas vertentes religiosas que se valem do Velho Testamento e de todas as coisas que hoje estão fora do contexto, porque elas não condizem com a nossa compreensão atual, para poder tentar fazer com que você ache ou pense que isso é lícito ou não é, ou que deva ser feito, como por exemplo, olho por olho, dente por dente, como se Jesus Cristo tivesse endossado isso. E a gente sabe que não. Ele veio fazer uma mudança, é necessário essas mudanças. O mundo muda, o mundo ele reage a todas as coisas e nós como sociedade reagimos também. Muitas vezes não queremos reagir porque aquele status que nós montamos ao longo do tempo, ele nos é bom. Não para todos, claro, para uma minoria. Aquela que detém o poder, aquela que consegue manipular as coisas a seu bel prazer. Então ela se vale disso, para que as coisas sejam da maneira que elas são. E o povo, mesmo sendo a parte mais importante do todo, ele muitas vezes, para não dizer quase sempre, é deixado de lado por aqueles que poderiam mudar as coisas, mas não mudam, não fazem, e muitas vezes fazem até mais do que isso, impelem este mesmo povo a ir contra ou a pensar outras coisas. Mas não vamos entrar nessa vertente, porque ela não tem nada a ver. Eu quero dizer com relação àquela série, o que é interessante? Quando nos derradeiros momentos Jesus Cristo deixa tão claro, ou pelo menos deixa, ou tenta deixar para aquelas mentes que naquele tempo, eu diria que eram até de muita pouca compreensão, e a série tenta retratar isso de uma maneira muito clara, quando a gente nota que os discípulos, os escolhidos por Jesus Cristo, não conseguiam entender absolutamente nada do que ele tentava lhes dizer, da sua breve passagem aqui e dos seus ensinamentos e daquilo que eles poderiam esperar no futuro. É muito difícil você tentar explicar alguma coisa, talvez seja como tentar explicar álgebra para uma criança dita normal, com seus 5 anos, é muito complicado, ela não vai entender. E lá a gente vê essa situação tão incômoda, onde ele tenta fazer com que as pessoas entendam e as pessoas não entendem. E deixam muito claro esse não entendimento. E eu diria a vocês que isso não é uma exclusividade dos discípulos há 2000 anos atrás. Isso ainda é uma atualidade nesses nossos contemporâneos tempos, onde a gente vê que a grande maioria das pessoas não entendeu absolutamente nada do que Jesus Cristo veio dizer aqui a nós há 2000 anos e perpetuou isso em 4 evangelhos que não foram necessariamente escritos ao mesmo tempo, mas que todos eles trazem estas mesmas coisas, talvez com algumas pequenas pinceladas algo distintas, mas que trazem no seu bojo aquilo que realmente importa, que foi o que ele nos trouxe, o que ele nos ensinou. Por isso que nós ainda estamos patinando nessa tentativa de melhorar a nossa existência, fazer da nossa existência algo que realmente vale a pena. Eu, infelizmente, vejo e digo isso de uma maneira um tanto quanto desolado. Essa minha desolação não combina com a minha cara.
Mas é porque, na verdade, eu não estou desolado. Na verdade, eu digo assim, que isso é esperado, que nós não entendamos. E que nós, aqui nesse nosso não entendimento, fiquemos pensando que as coisas devem ser do jeito que nós imaginamos, ou que alguém nos disse que devemos imaginar. E aí voltamos a uma coisa que acontece até hoje com a maioria dos seres humanos e que infelizmente perpetua nas novas gerações, onde existe uma falta de entendimento tão grande e principalmente a falta da tentativa de reflexão. Porque quando nós olhamos algo e nós não entendemos, ou quando nós olhamos e não concordamos, necessário se faz que a gente olhe isso e pense, caramba, eu não posso mudar isso, eu não devo fazer com que isso seja diferente. Pode, deve. Por que não faz? Porque eu tenho preguiça mental de olhar aquilo e tentar colocar num crivo da razão, da minha razão, para ver se aquilo faz sentido, para ver se aquilo tem algum fundo de verdade, e realmente muitas coisas têm, mas será que essa verdade é aquela verdade necessária, aquela verdade que faz com que a gente possa crescer e entender que muitas coisas podem ser melhores? Talvez não, mas assim nós estamos cada vez tentando fazer de nós algo, que não dizer assim, melhores. Mesmo que não pareça, nós estamos tentando ser melhores. E esse ser melhor significa tentar crescer um pouco mais nesse caminhar que nos foi dado, do qual nós estamos compartilhando aquilo que nós somos, tentando fazer disso algo melhor para nós. Porque nós temos que melhorar a nós, para que depois possamos ajudar os outros a melhorarem assim. Porque de que adianta eu entender tudo, eu saber tudo, e não poder dizer nada, ou não querer dizer nada, e ficar guardando tudo o que eu sei, para mim, grande valia. Que grande desperdício de tempo nisso. Que a gente possa fazer daquilo que a gente sabe, das boas coisas que nós sabemos, algo que os outros também possam receber, possam ter esse contato maravilhoso e transformar, por que não dizer assim, em algo melhor para as suas vidas. Que Deus ilumine cada um de vocês e que nós possamos, ao contrário de muitos de nós, muitos, que ainda não entendem quase nada do que Jesus Cristo nos disse, que nós possamos dar um passo 2000 anos depois e sermos mais receptivos às coisas, porque o nosso entendimento está muito mais fácil e alastrado do que os discípulos naquele tempo de Jesus, que sofreram tanto, mas depois de tudo não desistiram e continuaram levando essa palavra maravilhosa para todos os cantos, mesmo que para muitos de nós, nós olhemos e vejamos que todos eles tiveram mortes nada agradáveis, mortes assim, que mostravam muito claramente o que é que nós éramos e ainda somos com relação a tudo aquilo que nós não entendemos e não queremos entender. E assim é muito mais fácil liquidar aquele. Hoje as leis já não são tão brandas no sentido de que eu não gostei do que você fala, então amanhã eu vou degolar você. Não. Há um caminho um pouco maior para isso. Mas de qualquer maneira nós continuamos sendo muito parecidos àqueles. Que a gente possa mudar de verdade, entendendo que existe um caminho sempre maior para nós tentarmos crescer. Que Deus ilumine você sempre. Graças a Deus.